Olá, boa tarde. Meu nome é Valdemir Silva e hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês o meu projeto que fala sobre modelagem matemática e computacional de uma rede óptica para o estado do Amazonas. O professor orientador Rodrigo Scholes. A minha apresentação está dividida da seguinte maneira: vou dar uma introdução sobre o meu projeto, falar sobre algumas sobrevivências em redes ópticas, apresentar algumas configurações dessas simulações, apresentar a nossa proposta de algoritmo e ver alguns resultados dessas simulações e fazer algumas considerações finais. Grande parte do que utilizamos hoje está relacionada à internet e todos esses meios de comunicação, de serviços, envio de arquivos em redes, troca de informações é feita por transmissão de dados via internet, que é feita para as nuvens, nada mais do que os grandes data centers. Esses grandes data centers são interligados de alguma maneira, em algum ponto, por fibra óptica. Então, esses sinais são transmitidos via fibra óptica. O que pode acabar acontecendo é que, se um usuário comum está assistindo um vídeo e do nada esse vídeo para, então ele perde os dados daquela transmissão, acarreta que ele não consegue mais ver o vídeo ou assistir. Mas a empresa que estava fornecendo, no caso o YouTube, perde o usuário e acaba perdendo também dinheiro naquele caso, pois naquele momento ele poderia estar assistindo uma propaganda ou até mesmo outras coisas relacionadas que geram dinheiro para o YouTube, ou até mesmo um banco. Naquele momento o usuário ia fazer uma transição, uma transferência de pagamento e acabou que perdeu a conexão e o banco não vai receber mais esse dinheiro. Então a perca desse sinal pode gerar também e gera perca de dinheiro. Para o método de sobrevivência em rede, há dois caminhos: o caminho de proteção e o caminho de restauração. O caminho de proteção é a seguinte: parte do método de duas rotas aí, o método de proteção. Se quando ele quando é feita uma chamada do ponto S até o D, pelo método de proteção, são geradas duas rotas, a rota principal e a rota de proteção. Então, automaticamente, pelo método de proteção, quando é feita uma chamada de S a D, é gerado esses dois caminhos, e esses dois caminhos ficam guardados e são parados, inutilizados, porque o caminho principal já é utilizado para transferir os dados e a rota de proteção já é alocada para ela, caso aconteça alguma paralisação no meio do caminho, essa rota seja ativada e a informação continue sem a perda da informação. Já o nosso método que nós vamos trabalhar, que é o método de restauração, só é disponibilizado uma rota. Então, a rota principal é somente uma. Caso aconteça alguma paralisação no meio do caminho dessa informação, entra em ação um algoritmo, alguma coisa, algum algoritmo que vai fazer a mudança dessa rota e encontrar um novo caminho para essa informação. E é aí que nós vamos trabalhar nesse algoritmo e vamos estar trabalhando. Nessas configurações aí, tipos de rede, vamos ter dois tipos: as redes transparentes e as redes translúcidas. Quais as diferenças entre elas? As redes transparentes são redes totalmente feitas em fibra ótica. Então a informação sai de um ponto, vai para outro, destino final, e ela é feita totalmente em fibra. Então o sinal é óptico, o ozinho lá de óptico. Então o sinal sai óptico de um canto, passa pelo outro, vai até chegar no ponto final totalmente óptico. O que acaba acontecendo é que, se essa transmissão for feita em grandes distâncias, o sinal óptico ele é perdido, há uma confusão dos dados e a informação acaba sendo perdida em grandes distâncias. Já na rede de transmissão translúcidas, o que acaba acontecendo? Que é uma união entre o envio de rede óptico, depois é convertido em rede elétrica, impulso elétrico, depois reconvertido para transmissão óptica. Então, o que acaba o sinal numa rede translúcida? O sinal é enviado em formato de luz, chega em um ponto
e é convertido em impulso elétrico. Na hora que ele é convertido em impulso elétrico, é feito um tratamento dessa informação, depois é reconvertido para impulso óptico e é enviada essa informação, tendo assim, fazendo essa informação viajar por muito mais distância, sem a perca dessa informação. E é nessa parte que nós vamos estar trabalhando, nas redes translúcidas. O nosso simulador que nós vamos utilizar é esse aqui, o Sinton, que é o simulador de redes transparentes, que ele também já é um simulador de redes translúcidas. Então ele vai ficar mudando aí do modo que a gente vai configurar ele para trabalhar nas configurações. Qual é a estratégia da nossa simulação, do nosso simulador? Ele faz a retirada de um enlace. O que é um enlace? Primeiro a gente vai analisar aqui um triângulo. Eu vou separar aqui um triângulo 1, 2 e 4. Esses pontos 1, 2 e 4 nós chamamos de nó. E os enlaces nós chamamos como se fosse a aresta desse triângulo. Então, essa ligação que é feita do nó 1 até 2 é chamado de enlace. O nosso algoritmo ele faz a retirada desse enlace um por vez. Então, ele vai tirando cada enlace por vez e fazendo os testes, fazendo as chamadas de um ponto até o outro. Como ele faz isso? Na retirada de um enlace, ele fazendo a liga, na retirada de um enlace, quando ele faz essa retirada, as chamadas que estavam passando naquele momento, elas são guardadas. Então, naquele momento estava passando o C10, C7 e C5. Aqueles caminhos ópticos são liberados e são armazenados, guardada aquela informação naquele caminho e entra em ação o nosso algoritmo de restauração. O que ele faz com aquelas informações que foram guardadas? Ele cria uma lista que vai estar aqui para entrar no nosso algoritmo, que é chamada lista de chamadas a serem recuperadas. Então, daquele nó número 1, das chamadas que estão saindo de lá, se uma daquelas chamadas faz parte daquelas que tem que ser recuperada, então ele entra nesse algoritmo que faz o seguinte: ele procura um caminho de onda disponível usando o algoritmo de Hickman, então ele procura um outro caminho que esteja disponível para ser utilizado e também procura uma rota alternativa, considerando o maior SNR, o que no nó de destino. Então lá no nó de destino, no nó final, o que ele vai fazer? Se aquela informação passando por vários nós e chegando no nó destino, essa informação ela vai ser lida, vai ser compreendida. Qual desses caminhos é a melhor opção com a melhor qualidade para chegar nesse destino final? Se existir esse melhor caminho e se for satisfeita essa condição de melhor caminho de informação chegar até o final, o que ele vai fazer? Ele vai comparar. Se o comprimento de onda, que nós chamamos de estiver disponível e a qualidade do sinal for verdadeira, então é feita a restauração dessa chamada. Caso contrário, ele vai e pega uma próxima chamada que faça parte daquela lista e tenta restabelecer. Todas essas nossas configurações foram feitas no Pacific Bell, então essa é uma topologia muito utilizada nas pesquisas de hoje, da atualidade. As configurações foram as seguintes, que eu já expliquei, a simulação ela simula uma falha do enlace, depois que simulou, as cargas que são aplicadas são de 30 a 90 Hz, e também são feitas as comparações em cada uma delas, em 20 comprimento de onda, 40, 60 comprimento de onda, enlace. Então, cada enlace daqueles como se fosse uma faixa, uma avenida. Então, no primeiro momento, no primeiro gráfico que a gente vai ver lá, vão ser 20 faixas. Depois ele consegue carregar naquela faixa, vai passar até 20 carros, até 40 carros. Então, um outro exemplo, na outra estrada vai passar até 60 faixas lá de carros que você podem passar por naquele momento. E nós vamos variar dentro dos níveis de translucidez. Vai fazer com que aquela nossa topologia ela tenha 25%, que é um quarto, né, que estejam fazendo o tratamento daquela informação. Então, é transmitido em redes ópticas, convertido em pulsos elétricos e já lá feito uma filtragem e reenviado de novo em pulsos elétricos. Então, vai ter uma parte que vai ser 25%, vai ter outra parte que vai ser 50% vai estar fazendo isso, depois 75%, depois 100% vai estar. Em todas as nodas vai estar fazendo como se fosse o tratamento dessas informações. A nossa medida, nossa métrica vai ser a taxa de sucesso da recuperação
de falha, então que vai ser o TIRF. Quanto maior o TIRF no nosso gráfico foi, menor o sucesso em restabelecer as chamadas. Então, de todas as chamadas que foram perdidas naquele momento, quantas foram restabelecidas? Quem estiver mais abaixo no nosso gráfico foi quem se saiu melhor em estabelecer as chamadas. Os algoritmos que vamos comparar são os algoritmos, o Short Path, que nós vamos encontrar no gráfico com as siglas SP, o Minimal Neighborhoods, que vai ser denominado com as siglas M e H, e o Lister Hesitant Light, que é o LWR. Eu vou mais chamar sobre as siglas aí, que é mais fácil para mim do que o inglês. Então, no gráfico nós temos o seguinte: quando as redes estão lá, quando a nossa topologia está em 25% de translucidez, o que acaba acontecendo? Quando a rede só suporta até 20 Erlencs, o que acaba acontecendo? Nosso algoritmo ele não apresenta um resultado tão bom quanto os demais. Ele ainda se sai melhor que alguns, mas tem um que se sai melhor, que é o LRW. Então, o LRW se sai melhor do que o nosso algoritmo. Já quando a carga é maior, quando a rede suporta mais transferências de dados, o nosso algoritmo se sai bem melhor. É o que acontece em todos os níveis de translucidez, em 50%, em 70% e em 100%. Então, veja aqui que quando a carga é limitada até 20 Hz, o nosso algoritmo não se sai bem, só fica em segundo lugar. Já nas outras, em 40 Hz e em 60, nosso algoritmo se sai bem melhor. Então, o que nós podemos deduzir? Que o nosso algoritmo proposto obtém melhor desempenho para redes com capacidades médias a alta. Já para o algoritmo RLW, obtém melhor desempenho para as redes com capacidades baixas. No formalismo matemático, o que nós vamos ter? Que é na restrição fundamental de proteção, se duas rotas principais não são disjuntas entre si, então suas respectivas rotas alternativas, as rotas alternativas que são geradas, elas devem ser disjuntas, obrigatoriamente. Então, nós podemos visualizar por meio das teorias dos conjuntos, a partir dessas definições, dessas relações. Mas isso ainda é o foco dos nossos estudos durante os próximos meses. O cronograma do nosso projeto está o seguinte: em abril desse mês ainda nós vamos fazer os novos testes, agora gera resultados para a topologia Amazonas e simular para o cenário de restauração. Depois nós vamos gerar esse resultado da topologia e simular para o cenário de proteção. Então nós fazemos um cenário de restauração, que é o que a gente está trabalhando, depois nós simulamos para o método de proteção, que gera aqueles dois caminhos, né? Depois nós formalizando essas restrições, as restrições fundamentais entre os dois, e fazemos as escritas do artigo, a continuação. Em maio nós consolidamos os resultados da topologia e formalizamos as restrições. Em junho é feita a escrita do artigo. As publicações que nós já fizemos, que já foram aceitas, e as próximas que a gente já está trabalhando. Já foram aceitas nossas três publicações. Nós fizemos a publicação na EconSys, que é o Encontro Regional de Computação e Sistema de Informação, a INDES 2017, e a Escola Regional de Informática. E a principal que nós fizemos foi a SBRT 2017, foi o Simpósio Brasileiro de Telecomunicação e Processamento de Sinais. Nós ainda vamos submeter mais 3 publicações, que é o Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica, mas de novo a SBRT 2018, já com a nova topologia, o Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, e também para uma revista, a IEE América Latina. E isso é tudo. Espero que tenha passado todas as informações e muito obrigado.